Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a redução do FGTS e da multa de demissão sem justa causa, tá certo? É que o governo elabora proposta para diminuir FGTS de todos os trabalhadores. Então, o governo federal estuda a elaboração de um plano de estímulo ao emprego que prevê uma forte redução da contribuição dos patrões para o FGTS. Vocês entenderam o que eu falei? É isso mesmo. O governo federal estuda a elaboração de um plano de estímulo ao emprego que prevê uma forte redução da contribuição dos patrões para o FGTS, tá certo? O governo elabora proposta para diminuir FGTS de todos os trabalhadores. O fundo é vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência. Em 3 minutas de medidas provisórias às quais a Folha de São Paulo teve acesso, o Ministério da Economia propõe cortar a alíquota de contribuição que as empresas recolhem sobre o salário dos trabalhadores, que é de 8% para 2%, tá certo? E reduzir a multa paga em caso de demissões sem justa causa de 40% para 20%. Então você já está vendo que a perda é muito grande, tá certo? O governo federal estaria preparando nesse momento uma série de mudanças nas regras de recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o seu FGTS. Na noite dessa sexta-feira, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria em que afirma que teve acesso a uma série de minutas de medidas provisórias sobre o tema. A proposta de redução das alíquotas das contribuições dos serviços sociais autônomos não apenas reduzirá o custo da contratação de trabalhadores, como também contribuirá com a geração de novos empregos, segundo diz o texto, tá certo? Que se repete nos 3 documentos. As medidas foram redigidas pela Subsecretaria de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica, vinculada ao Ministério da Economia. Um integrante da equipe econômica do governo confirmou à reportagem que a proposta está em estudo, mas ele ressalta que ainda não há qualquer decisão final sobre o tema. Mas em seguida ele fala: a tentativa de aliviar os encargos trabalhistas é um assunto que preocupa a pasta. Então, quando ele diz na frase não há qualquer decisão final sobre o tema, seria confiável? Aí, mais para frente, né, só o tempo vai dizer, tá certo? E continua: por isso os técnicos têm trabalhado em opções de medidas, algumas restritivas, a grupos de trabalhadores ou outras mais amplas, como o corte geral das alíquotas. Então, pelo que a gente está vendo, mais cortes vão vir pela frente, tá certo? Então, pessoal, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você. Se inscreva em nosso canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, comente e se você puder compartilhar, nós agradecemos. Só assim mais pessoas vão ficar bem informados assim como você. Desde já agradeço a colaboração e vamos continuar. Segundo o jornal, o governo pretende flexibilizar as regras do FGTS com a justificativa de reduzir os custos dos empregadores no ato da contratação. Assim, as possíveis alterações poderiam diminuir os ganhos de trabalhadores e aumentar o lucro dos patrões, caso as normas sejam oficializadas, como aponta o jornal. A matéria ainda afirma que o jornal teve acesso a 3 minutas elaboradas pelo próprio Ministério da Economia. A primeira proposta seria cortar a alíquota de contribuição que as empresas recolhem para os trabalhadores. Hoje a taxa obrigatória é de 8%. Caso as mudanças se concretizem, o valor passaria a ser de 2%. Então já imaginaram o tamanho da perda para os trabalhadores? É muito grande mesmo, com toda certeza. Além disso, o governo federal também estaria considerando a possibilidade de reduzir a multa do FGTS em caso de demissão. Trata-se do valor que o empregador precisa pagar ao empregado no momento em que é demitido sem justa causa. Hoje, a multa é de 40% do Fundo de Garantia, tá certo? Com as possíveis mudanças, passaria a ser a 20%. Imagina, outra mudança que acarreta muito prejuízo aos trabalhadores, não é verdade? As alterações previstas pelo Ministério da Economia ainda não possuem data de lançamento,
De toda forma, é possível adiantar que a pasta econômica tenta se aproximar mais dos empresários, já que o governo diz que aplicou uma série de mudanças que beneficiaram os trabalhadores nos últimos meses. Isso são palavras do governo, tá certo? Em entrevista para a própria Folha de São Paulo, fontes do Ministério da Economia confirmaram que as minutas existem, mas declararam que não há nada oficializado sobre o tema até esse momento. Portanto, seria preciso aguardar mais uns dias. Então, como se diz, onde há fumaça, há fogo, tá certo? As fontes afirmaram ao jornal que as propostas ainda estão no campo do estudo e não há qualquer data de oficialização das possíveis mudanças, tá certo? De toda forma, eles afirmaram que o governo está tentando encontrar uma maneira de aliviar os encargos trabalhistas. Pessoal, vamos analisar um pouco. Lógico que se diminuir o recolhimento obrigatório dos 8% para 2%, o empresário é que vai sair ganhando, tá certo? Afinal, essa diferença entre os 8% atuais, do recolhimento para 2% da proposta do governo é uma diferença de 6%, tá? Essa diferença, ela vai para o bolso do empresário, tá certo? E não para o seu. Então, o lucro do empresário, ele vai aumentar ainda mais, né? Já os seus ganhos com o recolhimento para o seu FGTS diminui. Afinal, eram recolhidos 8%, agora será recolhido 2%, tá certo? Com isso, a sua estabilidade no emprego, ela aumenta muito, tá? Fora que, com 8% obrigatório de recolhimento atual, muitos já não fazem, tá certo? Deixando quem? Deixando o empregado sem esses valores e sem os seus direitos. Agora, imagina tendo que recolher apenas 2%. Pessoal, já irei falar também sobre a multa dos 40%, que também querem diminuir, tá certo? Então, com esses encargos trabalhistas que os empresários dizem ser altos, eles já ganham o que ganham, tá certo? É só ver os lucros dos bancos, do agronegócio, mineradores, donos de redes de loja, donos de indústrias, enfim, muitos outros empresários, tá certo? E todos eles com excelentes moradias, na verdade, carros, aviões, eles fazem viagens, roupas de grife, na verdade, boas universidades onde eles estudam seus filhos, Agora, imagine com todas essas reduções, tá certo? Na realidade, eles pagam esses salários aos empregados, por quê? Porque as leis trabalhistas exigem, senão nem pagariam esses valores, com toda certeza. Os tais salários conforme cargo e categoria, que foram resultado, da luta, de muitos trabalhadores através das CLTs. E a redução de 50% na multa de demissão sem justa causa, que vai passar dos seus 40% para 20%, tá certo? Conforme a proposta do governo. Essa diminuição, que é de 50%, ela vai para qual bolso? Eu garanto para vocês, tá certo? Que para o bolso dos trabalhadores, ela não irá, tá certo? Mais uma perda significativa para quem? Para os trabalhadores. Então, essa perda de 50% na hora da demissão sem justa causa, que hoje é de 40%, ela vai passar para 20%, tá certo? Então, todas essas medidas a serem concretizadas, elas irão sim prejudicar em muito os trabalhadores e beneficiar quem? Os empresários, infelizmente, tá certo? Afinal, direitos alcançados com muita luta agora está sendo retirado do trabalhador. Pessoal, então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Agradeço você por ter me acompanhado até aqui e até um próximo vídeo, se Deus quiser.